nós vamos ter aqui uma ramatiziana de primeira hora também, né? Amigona nossa, já participou de outros seminários ramatiz, e ela vai nos trazer assim um assunto muito interessante e que gera uma série de controvérsias dentro do movimento umbandista e até fora, né? Que é a questão dos orixás, né? São espíritos, são energias, são forças, como é que é, né? Na verdade, essa nossa amiga é umbandista, é médica, psiquiatra, é fundadora da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada e é diretora espiritual da Fraternidade do Grande Coração, que é um centro de Umbanda em Campinas, não é isso? Tá? Vamos receber com uma salva de palmas Maria Teodora Guimarães. Eu agradeço o convite, a presença de vocês todas, a paciência que vocês vão ter de escutar a gente um pouquinho. E eu queria, para começar, pegar um pouco o gancho do Miguel, não sei se ele está aqui ainda, já foi embora. O Miguel falou uma coisa muito interessante sobre a universalidade da Umbanda e como existem muitas verdades sobre Umbanda. Então, eu gostei muito da ideia que ele passou do escaninho, né, onde em cada buraco desse escaninho, vamos dizer assim, desse lugar de onde vêm todas as histórias e todas as coisas, é como se houvesse uma escrivaninha do Senhor, do Pai, cheio de escaninhos de onde se tiram, em cada momento, na vida de cada pessoa, uma verdade em particular. O que eu queria deixar claro para vocês aqui, que nós não temos a intenção de expor nenhuma verdade em particular. Nós vamos colocar conhecimentos ancestrais, que são históricos alguns, outros foram trazidos pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que vocês devem conhecer muito bem. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, longe de ser um silvícola, ele era um nobre espírito venusiano que veio à Terra na época da antiga Atlântida para trazer seu conhecimento junto com outros espíritos venusianos que ajudaram muito no desenvolvimento não só da Umbanda, mas do nosso planeta. O que eu gostaria de deixar assim claro é que muitas coisas nós viemos para acrescentar em tudo isso que foi dito, porque verdades não existem. A verdade, ela corresponde ao sistema de crença de cada pessoa. Então, aquilo que nós podemos, de cada um que escreve um livro, de cada um que fala alguma coisa, acrescentar ou não no nosso trabalho de Umbanda, na nossa vida, cada um tem que fazer de acordo com aquilo que ele acredita, com aquilo que faz sentido para o seu nível intelectual ou para a sua inteligência. Então, que ninguém se sinta ofendido se eu vou falar algumas coisas diferentes, às vezes, aqui, do que o próprio Ramatiz disse, né? Do Ramatiz, então, não. Ele falou para um determinado número de pessoas. Eu costumo dizer que as religiões, assim como as verdades, elas são boas para um determinado número de pessoas, é um modelo de entendimento da divindade, né, que serve para um determinado número de pessoas, um determinado momento das suas vidas. Então, se vocês puderem acrescentar nas suas vidas, no seu trabalho como umbandistas e na vida, alguma das coisas que a gente vai falar aqui, a gente vai ficar muito contente já, né? Nós vamos falar um pouquinho para vocês da magia dos orixás. Aquele é o nosso site da Fraternidade do Grande Coração. Nós vamos disponibilizar toda essa palestra lá no site. Se alguém quiser saber mais algum conhecimento, vai estar tudo lá, assim como os da Rosana também. E todas as outras informações que foram trazidas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas vão estar disponíveis para todo mundo, tá, gente? Nós gostaríamos de falar, então, um pouco da magia dos orixás. Para a gente falar de magia dos orixás, nós temos que falar daquelas três coisas, né? Vontade, sabedoria e atividade. Então, como é que se processam? O que é um orixá? Como é que se processa essa magia? Nós gostaríamos de falar para vocês não só da magia dos orixás, mas dessa magia que todos nós podemos fazer no nosso dia a dia. Nós somos muito dependentes dos nossos guias, somos dependentes dos santos, somos dependentes dos protetores. Nós estamos sempre esperando que alguém, uma entidade, um ser de luz qualquer venha fazer por nós aquilo que muitas vezes é apenas a nossa obrigação. Não é verdade? Então, é como se nós pudéssemos fazer os nossos próprios milagres também. Para a gente poder entender um pouco de orixá, nós temos que entender o que é que significa o termo orixá.
Porque tem-se a impressão, muitas vezes, que esse termo é um termo africanista, que veio da África ou que veio de qualquer outro lugar. Muita gente acham que orixá é uma entidade ou que orixá é um ser misterioso. Então, não se trata nada disso. Nós vamos aqui pôr um pouquinho para frente, para nós começarmos a entender de onde vem a origem dessa palavra, do que se trata isso tudo. Na verdade, o termo orixá a gente colocou ali porque ele tem a mesma origem da palavra umbanda, da própria umbanda em si. Ele vem de uma língua que era chamado idioma sagrado. A gente pode contar um pouquinho o que é que isso aconteceu. Nos templos da luz da antiga Atlântida, começou-se a fazer um ritual através dos magos brancos que atuavam naqueles centros para combater a magia negra, que conforme os espíritos de outros planetas começavam a reencarnar na Terra, começou a graçar a magia negra. E os magos brancos da antiga Atlântida, então, ficou melhor agora, né? Os magos brancos da antiga Atlântida tiveram que desenvolver um culto para poder começar, isso a grosso modo, né, para começar a combater a magia negra. Aos olhos daqueles magos brancos que começaram a receber mais frequentemente, de uma forma mais tangível, a visita daqueles seres maravilhosos de outros planetas que vieram em socorro ao povo da Terra, como o próprio Ramatiz, como muitos outros seres, especialmente os seres venusianos, que foram que trouxeram as primeiras culturas na nossa Umbanda atual para aquela época. Aos olhos desses magos brancos, a língua dos deuses, esses seres eram vistos como deuses, e a língua dos deuses foi chamada pelos hindus de Devanagari. Na verdade, essa era uma língua que não tinha escrita, ela era reconhecida por cores e por figuras geométricas, e ela continha em si mesma todo o conhecimento possível daquela época. E esses seres maravilhosos, então, começaram a passar esse conhecimento para esses magos brancos da antiga Atlântida, e isso foi chamado de língua avatã, ou adâmica. Quando a gente fala adâmica, nós estamos falando... Alguém conhece a lenda de Adão e Eva? Todo mundo conhece. Você sabe realmente do que se trata isso? Claro que é uma lenda, né? Criou-se uma lenda em cima disso. Os primeiros templos da luz da antiga Atlântida se baseavam nesse princípio adâmico, que é o seguinte: havia uma palavra de Devanagari que se chamava Adam, e a outra era Ava. Adam veio dar Adão, e Ava veio a dar Eva. Adão é a lei, a regra, e Ava é o eterno feminino da natureza, a própria natureza. Então, os primeiros templos da luz da Atlântida tinham como princípio a regra, a lei divina, aplicada à natureza, ao princípio do eterno feminino, que é a própria natureza. Então, como vocês veem, é muito ancestral esse conhecimento que vem para a Umbanda hoje. O próprio termo Umbanda tem as suas origens no Pali e no sânscrito, que são línguas que hoje em dia já não se falam mais, mas que são línguas derivadas da língua dos deuses, o Devanagari, que era o idioma sagrado. E em Devanagari, ou no idioma vatânico reconhecido pelos hindus, a palavra é Aum Pi Ram, que significa, depois de muitas traduções, significa a luz divina, ou a lei divina, né? E essa palavra, através de sucessivas modificações, através desses milênios todos, veio dar a Umpran, a Umbandã, Umbanda. Então, como vocês veem, a Umbanda não teve suas origens na África. A Umbanda é muito mais ancestral. Ela passou pela África. Depois a nossa amiga Rosana vai dar uma pincelada disso. No nosso site a gente fala bastante disso também. Na época das grandes migrações, quando a Atlântida começou a afundar, os povos saíram em grandes migrações. E uma das raças que existia na Atlântida era a raça negra, chamada de etíope. E os etíopes migraram para a África. E na África, quando eles migravam naquele tempo, eles carregavam com eles o nome da sua raça. Eles fundaram a Etiópia, é claro. E aí, vocês imaginam que esse conhecimento foi passado para os magos brancos há 700 mil anos.
As grandes migrações da Atlântida começaram mais ou menos há uns 50 mil anos. Nós fomos buscar os escravos na África há uns 500, não é verdade? Isso significa o quê? As grandes modificações que foram acontecendo. Então, quando o culto da Umbanda chegou na África, restava muito pouco dele, na verdade. Era como se, assim, ouvir cantar o galo não sei onde, né, daquele povo etíope que trouxe esse conhecimento, mas ele já veio bastante modificado, e na África ele se misturou com aquelas pagelanças todas tribais, e quando os escravos vieram para o Brasil, eles já trouxeram isso muito misturado, e por isso, muitas vezes, hoje em dia, em função dessa mistura com os ritos africanos, nós pensamos que os orixás incorporam, há quem diga coisas extraordinárias sobre os orixás, não é verdade? A palavra orixá, também originada do sânscrito, e ela era originalmente Purushá. Purushá, depois Purushá, orixá. E em sânscrito, essa palavra significa a relação entre o universo criado, que é a matéria, e o Pai, sendo a matéria um reflexo do Pai. Quer dizer, os orixás, na verdade, eles são o reflexo de Deus, o reflexo do Pai atuando na matéria. Eles não são entidades mais, eles não são seres, eles são reflexo da própria divindade, não é verdade? Então, esse reflexo Purushá, ele é chamado também o mensageiro da luz, ou mensageiro da luz divina. Para vocês terem uma ideia da ancestralidade dessa palavra orixá, para os antigos hindus, eles eram conhecidos como os construtores do universo físico. Nos hebreus, os antigos hebreus, lá na Cabala, nas Séfiras da Cabala, eles eram conhecidos como 7 sefiterotes da Cabala. Para os egípcios, eles eram os 7 deuses misteriosos. Para os esotéricos, eles eram conhecidos, e são até hoje, como os 7 logóis planetários. Então, isso tudo não vem de ontem, gente. Não vem da África, isso é muito, muito, muito mais ancestral. Existem provas arqueológicas desse culto da Umbanda, de todas essas coisas, desses povos que existiram nesses lugares, em muitos lugares aí pelo planeta fora. Então, como vocês veem, nós precisamos prestar um pouco de atenção, acrescentar alguma coisa àquilo que a gente sabe, para que sobre mais tempo, para que a gente possa investir a nossa energia naquilo que é realmente preciso, que é fazer a caridade. Não significa, todavia, que quem não tem o conhecimento, esse tipo de conhecimento, ou não detém essa verdade em particular, não possa fazer a sua caridade. O que a gente costuma perceber, e isso foi dito pelo próprio caboclo das 7 encruzilhadas, que foi quem passou esse conhecimento mente a mente, que é um tipo de mediunidade muito refinado, que vai além da incorporação, da irradiação, da psicografia, de muitas coisas. Esse conhecimento mente a mente que o médium consegue, aquele médium que já está bastante refinado, através da expansão da sua consciência, passou para o médium Roger Ferrodi, que foi o 3º médium que recebeu o caboclo das 7 encruzilhadas. O primeiro médium foi o Zélio, né? O segundo médium foi o Dr. Silvio, um médico do Rio de Janeiro, que não permitiu que o seu nome fosse veiculado. E o 3º médium, nas últimas décadas, até o seu desencarne, foi o Roger Ferrodi. Então, esse conhecimento ancestral todo ele vem sendo passado, e nós podemos ou não acrescentar esse conhecimento àquilo que a gente já sabe. O que a gente tem observado é isso, que na medida que você acrescenta algum conhecimento que faz sentido com o seu sistema de crenças, você se torna um médium mais eficiente na caridade. Quanto mais você sabe, mais eficiente na caridade você pode ser. Não é verdade? Então, todos os nomes dos orixás, tudo isso, embora tenha-se a impressão que são nomes africanos, são nomes sânscritos, que vêm de tempos ancestrais, né? Então, é só para a gente pensar um pouquinho. A gente vê, por exemplo, em alguns centros, fazem a sua caridade, mas o médium, ele pensa que está recebendo, por exemplo, um orixá, e ele se veste de acordo com aquele orixá, e a confusão é muito grande ainda. O nosso amigo Sidney falou que ele tem um amigo de candomblé, né, que ele percebe que não é a mesma coisa, mas a maioria absoluta dos umbandistas
faz essa confusão. Na Fraternidade do Grande Coração, nós mantemos um curso online gratuito, quem quiser fazer é só entrar no site. Existem mais de 20 mil pessoas fazendo esse curso no mundo inteiro, e a gente recebe e responde por semana mais de 50 e-mails. E as dúvidas são enormes. Realmente as pessoas acham sim que orixá incorpora, as pessoas acham coisas assim que despende do médium uma energia que não seria necessária, né? Não fazem diferença entre uma entidade, por exemplo, que são os nossos guias e protetores, e um ser que é o Exu, que não é uma entidade. Então, existe muita confusão, cada uma tirada de um escaninho diferente da escrivaninha do pai, né? Então, se nós pudermos ir começando lentamente, colocando todos os nossos papiros num mesmo escaninho, nós vamos ser mais eficientes. Você pega o seu conhecimento, pega do outro, tudo aquilo que foi passado por esses guias maravilhosos, e vamos trabalhando e tocando isso para frente. É preciso que se saiba que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o Tamantaê, esse ser venusiano, que a história também está toda contada lá no site, ele nunca veio dizer que a Umbanda, como alguns dizem, é a religião do futuro. Não. Ele sempre disse que a Umbanda vai progredir e tudo mais, mas que a religião do futuro é o amor, né? Que não vai haver mais religiões. Então, quem compreendeu isso muito bem, é claro, é o Ramatiz e os ramatizianos, né? Que bom, né? Ok, vamos voltar um pouquinho lá. Eu gostaria de falar para vocês um pouquinho, então, os termos que foram usados, né? Por que chamam hierarquias cósmicas, hierarquias criadoras, ou todos esses termos, construtores do universo? Porque eles, como reflexo do Pai, eles constroem os mundos. A expressão da vida dos orixás é a própria vida dos planetas nos quais eles estão inseridos. Nós gostaríamos, para vocês terem uma ideia dessa ancestralidade, a gente gostaria de mostrar um pouquinho para vocês as cadeias de evolução do planeta. Quer dizer, quem somos nós? Quem são esses orixás? De onde veio isso tudo? Quer dizer, nós somos muito pequenos, na verdade. Não sei se vocês assistiram uma palestra uma vez que apareceu no YouTube, com um sociólogo, que ele contava uma coisa muito engraçada, que ele falava que um dia alguém chegou para ele, assim, tipo um deputado, não tem deputado aqui não, né? Um deputado, uma pessoa muito importante, um político, virou para ele e falou assim: o senhor sabe com quem está falando? Né? E ele virou para o cara e falou assim: o senhor tem tempo? Né? Então, o senhor senta aqui que eu vou mostrar para o senhor que o senhor não é nada. Então, quando a gente pensa numa coisa dessa, de milhões e milhões e milhões e milhões de anos, assim, tempos incontáveis na nossa matemática, que extrapola muitíssimo aquilo que a gente compreende como tempo, nós realmente não somos nada, né? Vai ter uma caminhadinha, assim, mais ou menos, até que um dia a gente possa virar um orixá, né? Já pensou? Vai custar um pouquinho, né? Não muito. Então, vamos mostrar para vocês um pouquinho isso aqui. Essa aqui é uma visão teosófica, mas como ela é mais universal, em vez de pegar uma visão hebraica da Cabala, ou pegar uma coisa mais complicada, eu só queria mostrar para vocês. Então, aqui, ó, esses são os orixás. Aqui em cima, os esotéricos chamam isso de Logos, mas é Deus, né? O nosso Deus, o bom e velho Deus, né? Que está lá em cima. Abaixo de Deus existem seres também incompreensíveis para nós, que seriam os Logos solares, e abaixo deles, então, estariam os orixás, que seriam o reflexo desse Deus, e que são as hierarquias criadoras, puruxás, divindades, mensageiros do Senhor. Esses, então, são os que atuam no nosso planeta e em todos os outros planetas. A gente vai mostrar para vocês como acontece isso na linha do tempo. Mas vocês aguentam um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai falar de magia, tá? É um assunto que um bandista não gosta, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Os orixás, eles animam os universos nos 7 globos de cada cadeia, no caso aqui da nossa cadeia de evolução terrestre. E tudo que existe aqui é animado pelo poder dos orixás. Então, como é possível alguém imaginar que alguém pode incorporar um orixá, né, gente? Menos, né? Mas, às vezes, a vaidade dos médiuns ou o desconhecimento dos médiuns fazem com que eles pensem coisas desse tipo aqui. E aqui é uma hierarquia cósmica, que eu sei que não vem ao caso no momento, mas depois, se vocês quiserem, todo mundo que quiser mandar e-mail pode mandar, a gente responde. Isso aqui está tudo muito bem explicado lá no nosso site, né?
Vamos voltar aqui um pouquinho para trás. Existem cadeias de evolução. O nosso planeta Terra, ele está aqui, ó. Na nossa cadeia atual, que é a cadeia terrestre, existem apenas 3 planetas físicos. E em cada momento dessa história, que leva milhões e milhões de anos, nós vamos migrando através dos planetas, o nosso espírito eterno migra através dos planetas, vai de planeta em planeta. E aí o povo fala que o mundo vai acabar, né? Que bobagem, né? Quando a vaga de vida, a gente fala assim, quando a vida está nessa cadeia em particular, porque existem muitas outras cadeias de evolução, por exemplo, os venusianos, que vieram em socorro à Terra, ou o pessoal de Sirius, Orion, as Pleiades, eles são de outras cadeias de evolução. Existem muitas cadeias de evolução no planeta, no universo. Então, você imagina quem somos nós, né? Nós não somos nada mesmo, né? Então, nesse nosso planeta, quando a vida está aqui, toda a atenção de Deus está voltada para este planeta. Isso significa que, nos globos que a gente já passou, a vida já passou também. Então, esta humanidade presente, dentro da sua evolução, desses milhares de anos que ainda restam para a gente, né, aqui nesse planeta, nós provavelmente iremos para Mercúrio. Quando a gente fala astral, mental, significa o seguinte, que o próprio globo terrestre, os globos onde a gente vai habitar, eles vão mudando as suas características. Nós estamos num globo de características físicas, mas isso mais para frente a gente vai mudando e mudando, as características físicas vão se rarefazendo e nós vamos ter corpos mais iluminados, menos densos, mais rarefeitos. O próprio Ramatiz fala isso, todas as grandes entidades falam as mesmas coisas. Então, vocês imaginam que nós estamos aqui na Terra, atualmente a Lua é o nosso satélite, e nós vamos caminhar nesses milhões, milhares de anos que nos faltam. Vocês lembram daquele globo que os espíritas chamam do chupão? Como é que chama mesmo? Ibiru? Ibiru. Aqui a gente chama mais, assim, bondosamente, do planeta intercatenário, né? Quer dizer, as pessoas que já não conseguem, os espíritos que já não conseguem acompanhar a evolução por o amor aqui no planeta, eles já estão sendo levados para esse globo intercatenário. Vocês podem perceber que existem grandes desencarnes em massa, não é verdade? Muitas tragédias acontecendo no planeta, grandes maremotos, terremotos, que a gente fica profundamente condoído, né, com tudo. Mas é aquele mal necessário, e essas pessoas estão sendo levadas para cá, e no futuro eles vão reencarnar um mundo mais atrasado, como nós mesmos já fizemos um dia, né? E nesse mundo mais atrasado, eles vão ser os deuses, eles vão ser aquelas pessoas que vão trazer todo aquele conhecimento ancestral para aquelas pessoas que ainda pouco sabem. Tinha vários clientes meus que passaram por esses mundos e vieram para a Terra muito saudosos, muito sofridos, quando tiveram que abandonar os seus mundos e vir habitar um mundo tão primitivo como a Terra. Vocês conseguem imaginar vocês vivendo no meio da floresta, sem água encanada, micro-ondas, internet, eletricidade? Que maravilha, né? Então, esses homens olhavam para as estrelas e sentiam saudade, né, dos seus antigos planetas e, pela bondade divina, recomeçaram a sua evolução. E é exatamente o que vai acontecer para as pessoas que estão indo para esse globo intercatenário. Então, eu sugiro que todo mundo seja bonzinho, tá? Né? Porque, senão, nós vamos parar lá, né? Isso vai... E quando a gente escreve aqui a palavra de Jesus, né? Conhecei a verdade, ela vos libertará. Ela nos liberta de a gente gastar a nossa energia com coisas que não têm sentido ou com coisas que não fazem sentido com o nosso sistema particular de crenças. Então, é isso que a gente está dizendo, mostrando para vocês da onde vem essa ancestralidade da Umbanda. Os espíritos que vieram aqui vieram de outras cadeias. E os orixás, para vocês terem uma ideia, foram seres, vamos chamar de pessoas, mas a gente não tem nem como entender isso, foram pessoas que encerraram a sua evolução
em cadeias anteriores, muito anteriores, muito anteriores. Isso significa, então, que na nossa evolução, a caminho do Pai, a caminho da luz, um dia, quem sabe, né, alguns escolhidos poderão virar orixás em outros planetas, né? Vai demorar um pouquinho só, né? Mas a gente chega lá, né? Então, voltando aqui, nós gostaríamos de mostrar para vocês, já que a gente viu o tempo que leva, quer dizer, a ancestralidade disso tudo, as características dos orixás. Na verdade, é um material um pouco extenso, que vocês podem acessar o site, tem todas essas informações lá, mas só para vocês terem uma ideia, a gente vê que cada centro espírita elege, vamos dizer assim, por conta da tradição oral da Umbanda, que era mesmo o pedido, né, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele fez questão que a tradição fosse oral, ele não deixou nada escrito, ele podia deixar um tratado, né? Ele não deixou nada escrito porque ele queria realmente que esse conto se disseminasse para o maior número de pessoas possível, no menor espaço de tempo possível. E foi o que aconteceu realmente. E no devido tempo, voltaria para trazer as novas mensagens, como trouxe com o Dr. Silvio, com o Roger Ferrodi. Então, esses são os orixás que estão atuando no nosso planeta. Cada um de nós não temos um orixá, como muitas pessoas pensam. Cada um de nós nasceu sobre a vibração de um orixá. A cada momento do nosso tempo, existe sobre o planeta uma influência maior de um determinado orixá, dependendo da data do nosso nascimento. Isso significa que cada um de nós terá como guia, vamos dizer, um guia enfeixado naquela linha específica daquele orixá. A isso se dá o nome de vibração original. Tá? E provavelmente esse guia vai dar manifestação através dessa pessoa e tudo mais. Mas, conforme a gente vê aqui são as sensações, tal. Queria mostrar uma coisa para vocês, que é uma coisa que perguntam muito para mim. O Baloaiê, na verdade, é um orixá. 5 orixás já passaram com 5 cadeias de evolução, e o Baloaiê também já passou, o orixá que já passou. Mas o Baloaiê é a contraparte masculina de Iemanjá, e ele está voltando, por amor à terra, a trabalhar na linha de Iemanjá. Então, achei muito interessante a saudação ao orixá oculto da Umbanda, né, que é o Baloaiê, né? Pouca gente conhece, faz muita confusão com esse orixá. Ele está voltando para trabalhar na linha de Iemanjá. O centro de vocês é firmado em Iemanjá? É isso? Né? Parece, né? Então, tinha tudo a ver mesmo. O que acontece? Uma pessoa, por exemplo, você vê que não é orixá, hein? Cada entidade enfeixada dentro daquela vibração. Então, por exemplo, os guias enfeixados em Oxalá são guias da mais alta estirpe, que dão aulas, fazem orientação. Os guias enfeixados na vibração de Ogum são guias que trabalham como demanda. Né? A gente ouviu falar aí que um bandista faz despacho. O bandista não faz despacho em hipótese nenhuma, ele faz demanda, que é combater aquilo que foi feito. Né? Quando a gente fala em Caboclo de Sete Encruzilhadas, gente, ele estava dando esse nome, querendo se referir aos 7 planos e subplanos da espiritualidade. Ele em nenhum momento se referiu às encruzilhadas aqui da Terra, nem de mata, nem de cachoeira, nem de coisa nenhuma. Ele se referia aos planos e subplanos do astral. Depois, quando a Rosana falar de Exu, ela vai falar um pouquinho disso para vocês, né? De onde vêm esses nomes, do que se trata. É muito, muito interessante como a tradição oral deturpou um pouquinho esse conhecimento. Por exemplo, um médium que é enfeixado na linha de Iori seriam as crianças, né? Nasceu naquela determinada época do ano, onde a influência de Iori era muito forte no planeta. E Iori é uma entidade, quer dizer, as entidades de Iori, elas não dão atendimento. Né? Aí ele vai falar assim, então eu não vou trabalhar na Umbanda, né? Porque não dá atendimento, como é que faz? Né? O que acontece é assim, as entidades que dão atendimento, 99% das vezes, são as entidades enfeixadas na linha de Oxóssi, que são realmente os caçadores de almas, são aqueles que realmente dão consulta, e também Iorimá. Iorimá até dá consulta, que são os nossos pretos velhos, né? Mas eles trabalham mesmo com magia, porque os pretos velhos, na verdade, são os grandes magos do Oriente. Né, na sua maioria, os magos persas, que vieram
bondosamente, como vários amigos já falaram, travestidos de preto velho, né? E é muito interessante vocês saberem disso. Por exemplo, quando um médium está irradiado por uma entidade que está enfeixada em determinada linha, um dos seus chakras é vibrado por aquela entidade. No caso dos pretos velhos, que veio corroborar com essa, é tudo pretinho velho, o chakra que é vibrado é o chakra sacro. Então, o médium, sem querer, faz assim. Aí todo mundo fala, ó o velhinho lá. Entendeu? É que o médium não consegue. Então, o médium tem a impressão que ele está incorporado por um velhinho mesmo. E ele não faz aquilo de propósito. É que o chakra vibrado é aquele. Quando, por exemplo, a entidade que está dando comunicação, ela está enfeixada na linha de Ogum, esse é o chakra que vibra. Aí, então, o caboclo de Ogum é aquele cara, né? Que parece que ele é o máximo, né? Que vem para a demanda. Nada disso, ele é uma entidade maravilhosa e doce como todas as outras, mas este chakra é o vibrado, então ele tem aquela postura, né? É muito, muito interessante. Esse tipo de conhecimento faz com que o médium seja muito eficiente, ele sabe exatamente de que linha é a entidade comunicante, né? É muito interessante. Quer dizer, não significa, por exemplo, no caso de Ori, que essa entidade ela não vai dar comunicação, mas se ele vier um dia para dar comunicação, tem que ser um médium muito equilibrado, um médium realmente que sabe bastante, um médium extremamente competente, sabedor das possibilidades da sua mediunidade, porque eles são o que a gente chama, desde a antiga Atlântida, de Nirmanakayas, são espíritos da mais alta estirpe, como Oxalá, que são Nirmanakayas também, são aqueles seres que já terminaram o seu karma terrestre. São espíritos de alto nível. Então, existe a grande confusão na Umbanda, uma das coisas, né, entre muitas outras, isso independe de fazer caridade ou não, hein, gente? As pessoas confundirem a manifestação forma criança com idade cronológica da entidade, né? As crianças da Umbanda não são crianças na idade cronológica, são grandes Nirmanakayas. Se vocês tivessem a oportunidade de ver o Roger Forrodi dando comunicação mente a mente com o Pedrinho da Aldeia, o Sérgio deve ter visto, né? Pedrinho da Aldeia era um grande ser iluminado, se apresentava humildemente com o Pedrinho da Aldeia, e ele dava uma palestra que você ficava assim, né? O que será que ele está falando? Né? Porque você não entendia nada, né? Num nível assim muito, muito alto, realmente. Então, é muito difícil imaginar que entidades desse tipo vão fazer brincadeiras ou coisas do tipo, como crianças. As entidades que participam das festas de criança não são mais esses Nirmanakayas, são espíritos de homens comuns, né, que, por amor à Terra também, por amor à humanidade, eles se enfeixam nessas linhas, mas eles não são guias nem protetores. Assim vai acontecer com os Exus, que a Rosana vai explicar. Então, tudo aquilo que foge ao divino, que foge à lógica da maravilhosa coisa da Umbanda, vocês podem imaginar sempre que existe o espírito de um homem comum dando comunicação. Assim como, por exemplo, outras que não são linhas da síntese da Umbanda, né? Então, isso não dá nenhum tipo de desmérito àquilo, mas a gente precisa saber o que está acontecendo. É preciso sempre ter a razão para fazer uma triagem do que realmente está acontecendo ali. Um pouco, então, de conhecimento que possa ser acrescentado com lógica nos faz muito mais eficientes, ok? Então, cada um deles, como vocês veem, tem uma função. A linha de Iemanjá também não dá comunicação, não dá consulta, geralmente. A linha de Iemanjá vem para limpar os ambientes, os miasmas, né? É uma coisa maravilhosa ver essa linha trabalhando. E daí para frente, está vendo? Só Nirmanakayas, e a Oxalá, só Nirmanakayas também. Geralmente, os Nirmanakayas orientais vinham muitos chineses nessa linha, dos Nirmanakayas que trabalham fantasiados, né, de alguma coisa. O interessante notar é assim, vamos supor que ele seja vidente. Você é vidente? Não? Não, que bom, sorte sua, né? Mas vamos supor que ele fosse vidente e tivesse aqui um monte de vidente, né? E nós estivéssemos aqui fazendo um trabalho de Umbanda, como isso já aconteceu várias vezes na nossa casa lá. Aí vem um consulente, né, encantado, né? E ele fala para a gente assim, nossa, que maravilha, tinha tanto índio aí maravilhoso, com
cocares, né, maravilhosos, que coisa linda. Eu falei, tal. Daqui a pouco vem um outro e fala, nossa, tinha uns caras aí com uns mantos fantásticos, o que eles eram? Grandes mestres, pareciam budistas, não sei o que, chineses. Eu falei, na verdade é assim, dependendo do sistema de crenças do médium, ele vai ver o que está dentro dele, ele não vai ver o que está escrito para fora. Então, nem mesmo a vidência é uma verdade absoluta. Olha que maravilha, né? Isso é maravilhoso, porque você pode ver o seu caboclo, você pode ver o seu mago do Oriente, você pode ver o seu preto velho, não importa, a caridade é a mesma, basta que a gente saiba, né, que existem todas essas muitas possibilidades dentro da Umbanda. Ok, são as datas de nascimento, para vocês saberem qual é a sua vibração original. Então, isso significa o quê? Que o chefe de cabeça, como se fala muito na Umbanda popular, é daquela vibração. Se você for de Oxóssi, fica mais fácil, né? Agora, se você não for, você vai ter que aprender a identificar. Não é isso? Não significa que, se, por exemplo, a sua vibração for de Ogum, que você só vai trabalhar com demanda. Não é isso, né? Você vai trabalhar com Oxóssi. Cada médium trabalha, em média, com 2 ou 3 linhas. E trabalha, em média, com 1 ou 2 manifestações formas. As 3 manifestações formas é caboclo, preto velho e criança. Com criança, pouquíssimos médiuns trabalham, porque realmente trabalhar com grandes nirmanakayas, é preciso que esse médium tenha uma vibração muito, muito elevada, realmente, né? Desculpe passar tão depressa por esses assuntos, né? Vamos falar um pouquinho, então, de magia?